seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas do Deus triuno. Hoje a nossa análise visita Gênesis capítulos 15 a 17, uma parte assim fundamental na jornada de Abraão, né? Cheia de promessas, um pacto, mas também falhas humanas, disciplina. Vamos explorar o significado mais profundo disso tudo, guiados pelas percepções de ministros como Witness Lee e outros comentaristas. A ideia é entender melhor o propósito de Deus e, claro, nossa relação com Ele, olhando para a experiência de Abraão. Bom, para começar, Deus promete mais que bênçãos materiais. Ele fala da semente e da terra. O que será que esses termos realmente, assim, significam além do óbvio? Olha, é fascinante como os ministros leem isso. Para eles, tanto a semente quanto a terra, na verdade, apontam para Cristo. Ah, interessante. Sim, a semente seria Cristo, mas não só ele individualmente, sabe? É Cristo como cabeça e a igreja como o corpo. O Cristo corporativo. E a terra, Canaã, bom, não seria um tipo do céu, como às vezes a gente pensa, seria o próprio Cristo. Ele mesmo como a nossa esfera de vida, de descanso, de vitória, o lugar onde Deus estabelece seu reino e edifica sua morada hoje. Puxa, essa visão da terra como Cristo é bem profunda. E é curioso, né? Parece que Abraão creu mais fácil na promessa da semente, mas na da terra ele, hesitou. Lá em Gênesis 15:8, ele pergunta, como é que eu vou saber que eu vou herdar isso? Exato, essa hesitação dele. Será que isso não reflete um pouco a dificuldade que às vezes temos hoje de abraçar a vida da igreja como essa esfera divina concreta, onde Cristo é, assim, desfrutado? Com certeza. Acho que ecoa, assim, essa dificuldade. E para confirmar a promessa, aí Deus estabelece aquele pacto supervisual em Gênesis 15, com os animais sacrificados. Sim, a novilha, a cabra, o carneiro, todos partidos ao meio. O que os ministros veem nisso? Então, eles veem ali uma tipologia muito rica de Cristo na sua morte, na sua humanidade entregue por nós. Os animais partidos representariam diferentes aspectos: a oferta de paz, a expiação pelo pecado, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 5:21, e também o holocausto, que é a entrega total para Deus. Entendi. E as aves? A rola e o pombinho, que ficaram inteiros. Pois é, as aves preservadas, essas nessa mesma linha, tipificariam Cristo na sua ressurreição, a sua divindade que a morte não pôde tocar, não pôde dividir. Esse pacto todo, com a morte e a ressurreição de Cristo como pano de fundo, se torna a base firme para o cumprimento do propósito de Deus. Mas aí, logo depois, Gênesis 16, vem Agar e Ismael. Parece um desvio, né? Uma tentativa humana de dar uma mãozinha para Deus. Sim, e é um ponto crucial. O apóstolo Paulo mesmo usa essa história lá em Gálatas 4 como uma alegoria, né? Verdade. Agar, a escrava, representando a lei, o esforço da carne para tentar agradar a Deus, para produzir algo. E Sara, a livre, representando a graça, a promessa que depende só de Deus e da fé nele. Ismael, o filho de Agar, é o resultado desse esforço humano, algo que Deus, para o seu propósito eterno, rejeita. Isaac, o filho da promessa que vem por Sara, é um tipo de Cristo gerado pela graça. E a consequência dessa tentativa de Abraão foi pesada, hein? 13 anos. 13 anos de silêncio de Deus. Isso mostra o quão sério é a gente tentar misturar nosso esforço com o que é obra de Deus. Exatamente, foi uma ofensa direta. E é depois desse longo período desse silêncio que Deus reaparece, Gênesis 17. E ele se revela de um jeito novo. Eu sou El Shaddai. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Geralmente se traduz assim, né? Isso, mas a raiz hebraica Shad também remete a seio, a algo que nutre abundantemente. Então, El Shaddai não é só poder, é também o Deus todo-suficiente, aquele que supre tudo.
Faz todo sentido ele se revelar assim. Justamente logo depois da falha de Abraão em confiar na própria força, na própria capacidade. É como se Deus dissesse: Abraão, a fonte sou eu, o suprimento sou eu, não o seu esforço. E junto com essa revelação vem aquele mandamento: anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Perfeito aí não é impecável, sem erro, certo? Correto. Os ministros entendem esse perfeito mais como completo, maduro. Alguém que está sendo aperfeiçoado justamente por depender e desfrutar desse suprimento constante de El Shaddai, abandonando a confiança na carne, entende? Entendo. E é nesse contexto que vem a circuncisão e a mudança dos nomes, então. Exatamente. A circuncisão ordenada nesse momento carrega um significado muito forte ligado a essa dependência. Se a gente lê à luz do Novo Testamento, como lá em Colossenses 2, 11 a 13, Sim. ela simboliza o fim da carne. O fim do velho homem, da força natural, é como uma marca que diz: precisamos cortar nossa autoconfiança. E ser feita no 8º dia também é simbólico, né? 8 muitas vezes aponta para a ressurreição. E as mudanças de nome reforçam essa transformação interior. Abrão, que significa pai exaltado, vira Abraão, pai de uma multidão. O foco sai da exaltação pessoal e vai para o propósito corporativo de Deus. E Sarai para Sara. Isso. Sarai, minha princesa, vira Sara, princesa. Tiro possessivo, minha. Indica uma abertura maior, uma entrega aos interesses gerais de Deus, não só aos particulares. Ok, então recapitulando um pouco. A semente e a terra apontam para Cristo. O pacto é firmado na morte e ressurreição dele. A tentativa humana, Agar e Ismael, falha, ofende a Deus. A saída é depender do Deus todo-suficiente, El Shaddai. Isso exige o fim do nosso eu, da nossa carne, a circuncisão, para vivermos para o propósito de Deus, os nomes mudados. Uau! Qual seria, então, a grande lição dessa jornada toda para nós hoje? Olha, conectando todos esses pontos, a lição central parece ser esta: o propósito eterno de Deus, aquilo que Ele realmente quer fazer, não se cumpre pelo nosso esforço natural, pela nossa força de vontade, que é o lado de Agar, da lei, mas sim quando a gente permite que Cristo, que é a semente e a terra prometida, seja formado dentro de nós. E isso acontece pela graça, o lado de Sara. Para isso acontecer, é preciso uma experiência contínua de reconhecer que nós não podemos, que nós somos insuficientes, essa é a circuncisão no espírito, e precisamos depender totalmente do suprimento divino, de El Shaddai, para que assim a gente possa viver na esfera da ressurreição e fazer parte da expressão corporativa de Deus, da sua edificação. Muito bom, fica então essa reflexão, né? Pensando na história de Abraão, em que áreas da nossa vida talvez ainda estejamos agindo como Abrão ou Sarai, confiando na nossa força, presos no meu, nos nossos interesses, em vez de vivermos como Abraão e Sara, dependendo totalmente da suficiência de El Shaddai, abertos à sua multiplicação e ao seu propósito maior.